Chegamos ao terceiro dia na peregrinação de Jesus até a cruz. É a terça-feira. Na terça-feira ele chega no templo. E quando ele chega no templo, ele quer adorar ao Pai. E tanta coisa acontece que o terceiro dia nos chama a atenção demais. E eu queria que você ficasse ligado comigo, por isso se inscreva no meu canal, toque no sininho e acompanhe cada vídeo de cada dia até a crucificação. Você não vai se arrepender de acompanhar esse estudo tão simples, mas tão profundo do Evangelho, tá certo? Me dá um like, faz um comentário nesse vídeo. Vamos então ao terceiro dia? Jesus chega ao templo e quer adorar a Deus. E quando ele chega lá, as pessoas perguntam: com que autoridade você faz o que você faz? As pessoas questionam Jesus. As pessoas não acreditam em quem o chamou. Não acreditam em quem o enviou. Não acreditam no poder que está sobre ele. Jesus já curou enfermos, já ressuscitou mortos, já multiplicou pães, já fez tantos milagres, mas ainda tem gente que não quer acreditar que está diante do Filho de Deus. Ele discute com aquelas pessoas no templo. Às vezes é dentro do templo que pessoas questionam você. Às vezes é no contexto da igreja que algumas pessoas não entendem a autoridade que Deus te concedeu. Não entendem que o Espírito Santo está sobre você. E então, depois disso, ainda na terça-feira, Jesus começa a contar algumas histórias. Ele gostava disso. E ele conta algumas parábolas. Primeiramente, ele conta a parábola dos dois filhos. Um filho é aquele filho que quando o pai pede, ele fala: tá bom, pai, eu faço, mas não faz nada. O outro filho é aquele filho que o pai pede e ele fala: não vou fazer não, não vou fazer não, não quero fazer não. É um resmungão, mas depois, logo depois ele se arrepende, vai lá e faz tudo que o pai pediu. E aí Jesus pergunta: quem é que agradou o pai? Quem falou que faria e não fez? Ou quem teve uma dificuldade para obedecer, mas se arrependeu e obedeceu? Ele está preparando toda a humanidade para pensar no que fez com ele, em como o trataram, no quanto acreditaram nas suas palavras, nas suas profecias. Depois ele conta mais uma história a partir do verso 33 de Mateus, no capítulo 21. E no versículo 33 ele vai dizer sobre um homem que arrendou a sua terra. E no tempo de ir lá pegar a parte dele, desse arrendamento, os lavradores da terra maltrataram e mataram os funcionários dele. E finalmente ele mandou o seu próprio filho e fizeram o mesmo. Jesus está de alguma maneira contando algumas histórias que mostram qual foi a realidade de todo o período em que ele esteve na terra. Deus enviando profetas, depois enviando o seu próprio filho para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que o reino de Deus chegou, que nós não podemos viver do nosso jeito, que nós temos que ter dependência e comunhão com Deus. Mas o que fizeram? Rejeitaram os profetas, os lavradores, e rejeitaram o próprio filho. E finalmente, Jesus, a partir do verso 22, ele vai participar de alguns momentos e chega ao momento tão importante da sua trajetória, no capítulo 24, quando Jesus começa a falar sobre a sua volta.
Ele já explicou para as pessoas tantas coisas. Ele já relatou para as pessoas tantos fatos. Ele já disse que o que ele falou foi rejeitado, que muita gente não quis ouvir o anúncio que ele fez sobre a chegada do reino de Deus, que cada homem, cada mulher precisa ter um compromisso com o reino de Deus. E aí, finalmente, no capítulo 24 de Mateus, nós temos o relato de uma pregação escatológica. O que é isso? É uma pregação sobre o que vai acontecer nos últimos dias. É um sermão profético. E então Jesus começa a explicar o que vai acontecer no mundo antes da sua vinda. E ele fala dos terremotos, ele fala dos rumores de guerra, ele fala de doenças, de dores, ele fala da violência, ele fala do distanciamento dos homens da fé, da comunhão com o céu, da comunhão com Deus. Ele vai relatando tudo isso e ele fala de uma grande tribulação que viria sobre o mundo, um grande sofrimento por causa do distanciamento de Jesus. E ele vai dizendo: olha, eu vim e falei tanta coisa, e muitos não me ouviram, mas eu queria dizer, escutem pelo menos as minhas últimas palavras. Eu vim para mostrar o caminho para Deus, porque vai ter uma hora que eu vou voltar, não mais como um advogado, mas como um juiz. Não mais para ensinar o caminho, mas para julgar aqueles que decidiram querer o caminho ou decidiram rejeitar o caminho. E Jesus vai relatando que a vontade dele é que todos escutem, que todos ouçam, que todos se voltem para Deus antes da segunda volta dele. Jesus está dando seus esclarecimentos finais sobre todo o processo da redenção humana, da salvação humana, antes que ele vá para a morte, ressuscite, dê as instruções finais aos discípulos e finalmente suba ao céu para estar com o Pai até a volta dele, para levar a sua igreja para viver com ele a eternidade. O terceiro dia é um dia de muitos ensinos. O terceiro dia é um dia de explicações sobre o que aconteceu. Profetas anunciando a mensagem, o Filho de Deus anunciando a mensagem e esclarecimentos sobre o que vai acontecer depois. A vinda de Jesus, depois de ascender aos céus, para julgar o mundo e decretar a vida eterna para os salvos. O terceiro dia é incrível. O terceiro dia é um dia que Jesus rasga o coração e fala: olha, é possível viver uma vida diferente, um plano diferente, um plano de paz que não é só para agora, é eterna. Pense nisso, leia do capítulo 21 até o capítulo 24 de Mateus e estude com detalhes o terceiro dia. Você não vai se arrepender. Até amanhã com o quarto dia. Deus te abençoe.